a velocidade com que ocorrem essas desintegrações. Então, um átomo instável, ou seja, com uma quantidade de nêutrons e uma quantidade de prótons muito diferentes entre si, e essa diferença provoca uma instabilidade no núcleo, tá? E esse núcleo instável começa a emitir radiação, começa a emitir partícula beta, começa a emitir a partícula alfa e gama. E a partir desse decaimento, essa quantidade de partícula alfa que é emitida, a gente pode ter um cálculo que é chamado de velocidade média de desintegração ou velocidade média de emissão de partículas por minuto. E essa velocidade é numa unidade chamada de BQ, de Becquerel, certo? Unidade de Becquerel. Essa unidade mede justamente a quantidade de radiação que é emitida por minuto, certo? E aí, quando você tem um átomo instável, certo? Um átomo instável, um conjunto de átomos ali com núcleos instáveis. E aí, esses átomos começam a emitir radiações. Quando metade desse grupo de átomos atingir a estabilidade, quando metade desse grupo de átomos atingir, no caso, quando ele emitirem partículas alfa, a gente vai ter a chamada meia-vida, certo? Que é justamente isso. Metade do grupo de átomos que emite emissões radioativas. Pode ser alfa, pode ser beta ou pode ser gama, certo? Quando chega nessa metade, a gente tem um tempo de meia-vida, certo? Cada átomo radioativo tem o seu tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida, por exemplo, do carbono 14 é de 5.760 anos, certo? Então, se você tem 100 gramas lá de carbono 14, para esses 100 gramas chegar em 50, certo? Ele vai ter que passar 5.760 anos. No caso, para ele emitir 50 gramas de radiação, né? Aí, essa radiação, ela sai de um núcleo instável e vai para um núcleo estável, certo? E tem uma formulazinha, mas é bem intuitiva, tá, gente? Sempre que você vê um tempo de meia-vida, você vai dividindo a massa por 2, porque é justamente a metade que está sendo quebrada, que está sendo desintegrada ali. Então, se você tem 10 gramas, como eu havia falado aqui, por exemplo, de chumbo radioativo, se ele passar um tempo de meia-vida, você divide essa massa por 2, que é justamente a metade daquela massa ali de chumbo que foi desintegrada. Aí aqui tem um exemplo bem didático. Aí, quando você tem o isótopo Pi, é justamente os átomos radioativos, tipo urânio, tipo o urânio 238 e carbono 14, por exemplo. E aí, depois de meia-vida, metade desses átomos se transformam num isótopo filho. Esse isótopo filho seria um átomo estável. É tipo um carbono 14 emite uma partícula alfa. Essa partícula alfa, quando ela é emitida, transforma o carbono 14 agora num átomo estável. Esse carbono 14 não é mais carbono 14, ele vira outro átomo, né? Porque quando a partícula alfa é emitida, a gente perde 2 prótons. E lembre que próton é a identidade do átomo. Se eu estou perdendo o próton, eu estou virando outro átomo. E aí, a gente tem metade aqui desse cristal como isótopo filho, certo? Ou isótopo mais estável, certo? E aqui um gráfico que é muito comum encontrar nas provas também, relacionando justamente a massa inicial a massa inicial radioativa com a sua desintegração, chegando aqui a massas estáveis desse próprio átomo, certo? Vamos lá. E aí, uma técnica interessante que utiliza essa ideia de meia-vida, que já caiu em prova de Enem, é a datação por carbono 14, né? O que é esse carbono 14? É o seguinte, o Sol, ele está a todo momento emitindo radiação, né? Você tem radiação UV lá, ultravioleta, e essa radiação, quando ela bate em um nêutron daqui, um nêutron que está na atmosfera, certo? Essa radiação, ela acaba deixando esse nêutron muito energético, certo? E esse nêutron com muita energia, ele acaba colidindo com o nitrogênio da própria atmosfera, certo? Acaba colidindo com o nitrogênio da própria atmosfera. Quando esse nêutron colide com o nitrogênio, esse nitrogênio acaba liberando um próton. Se ele liberou um próton, é porque ele não é mais nitrogênio, agora ele virou outro átomo. Ele virou carbono 14, né?
E aí, veja que a massa permaneceu a mesma, 14, 14, então eles são isóbaros. Por quê? Permaneceu a mesma. Ó, ele perdeu um próton, certo? Se ele perdeu um próton, ele devia perder um de massa. Mas ele ganhou um nêutron, né? Então ele ganhou um nêutron, e aí ele ficou com menos um próton, mas ganhou um nêutron e continuou com a mesma massa de antes. Então o carbono 14 ele fica lá na atmosfera. Ele reage com o oxigênio atmosférico, formando CO2 radioativo, né? Mas assim, radioativo não quer dizer que vai fazer mal para o corpo. A radiação é muito baixa, demora muito tempo para se desintegrar. Como falei para vocês, demora 5.600 anos. Então, é praticamente ínfimo o efeito que vai ter no seu corpo. Aí esse CO2, ele vai para constituir aqui a respiração das plantas, o processo de fotossíntese, né? E aí esse carbono 14 agora entra na constituição da planta e entra naquele todo ciclo de cadeia alimentar que existe, né? Os animais vão comer as frutas dessa planta, que vão ter carbono 14 e por aí vai. E aí dentro do nosso corpo vai ter também carbono 14. Eu tenho carbono 14 agora, você tem, todo mundo tem esse átomo radioativo. E é justamente da diferença entre a quantidade de carbono 14, que é o carbono radioativo, e o carbono natural, carbono mais encontrado, que é o carbono 12, que existe no nosso corpo, essa proporção aí é estimada para a gente definir a idade de um fóssil, a idade de um corpo, etc. Então, se um corpo ele tem muito tempo lá se degradando, isso quer dizer que a proporção entre carbono 14, certo, e carbono 12, ela é muito baixa. Porque o carbono 14, como ele é radioativo, ele vai emitindo partículas, radiação, e aí vai se transformando em carbono 12. E a quantidade de carbono 12 vai aumentando. Entende? E por aí vai, certo? E essa meia-vida, ela é de 5.730 anos, mais precisamente aqui, certo? Então, já caiu em prova de Enem, vocês fiquem ligados, é justamente a proporção entre carbono 14 e carbono 12 que nos permite avaliar a idade de um fóssil, certo? E existem também as chamadas famílias radioativas. O que seria uma família, né? É tipo, você tem um pai, um filho e por aí vai a prole, né? E você tem um neto e tal, bisneto, aí você tem uma prole. E a família radioativa também é nesse sentido. Você vai ter um isótopo pai, ou seja, um material radioativo, muito radioativo, o primeiro de todos, e esse cara é muito instável. E aí ele vai começando a emitir várias partículas, né? Várias radiações para poder ganhar estabilidade. Aí ele emite uma partícula alfa e vira um outro átomo. Só que esse outro átomo, ele também é instável. Ele vai emitindo partícula. Emite uma partícula beta, beta, certo? Esses átomos, eles vão emitindo radiações até atingir um átomo que seja estável. Eles vão se transformando um no outro. Ocorre aí uma transmutação, certo? Justamente pela emissão dessas partículas radioativas. E aí eles vão emitindo até chegar em um átomo que seja estável. Quando tiver um átomo estável, esse átomo estável ele não vai liberar radiação. Ele não vai liberar radiação, né? Porque o núcleo dele é estável. E veja que a diferença entre prótons aqui do urânio e do chumbo é somente de 10. Então veja que foi emitindo várias partículas até chegar numa proporção aqui entre prótons e nêutrons que seja estável. E aí quando chega aqui no chumbo, ele não emite mais radiação e ele fica nessa configuração mesmo. Então a família do urânio seriam todos esses carinhas aqui, que seria a prole, seriam os filhos do urânio, que vão emitindo radiações até chegar no último componente da família, que é o chumbo. Na verdade, a maioria das famílias vão terminar no chumbo. Tanto as principais famílias que eu vou mostrar aqui para vocês, tanto a família do tório, quanto a família do urânio 238 e quanto a família do urânio 235, eles vão terminar no chumbo, certo? A diferença é que um chumbo vai ter maior massa em relação ao outro. A única diferença é essa. Mas esse átomo de chumbo, ele vai ser estável e não vai mais emitir radiação, certo? Aí existe uma regrinha para você saber de qual família é um átomo. Por exemplo,
se eu não tivesse mostrado aqui esse gráfico, essa tabela aqui, e perguntasse para vocês, qual que é a família do polônio, que é esse átomo aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele pertence à família do tório, pertence à família do actínio, pertence à família do urânio. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a calculadora, certo? E iam dividir 84 por 4, certo? Aí 84 por 4, se der uma divisão exata, aí você vai ter a família ali do tório, certo? Agora, se der uma divisão, por exemplo, que sobrou 2 no resto, ou que sobrou 3 no resto, você vai ter ali a família do urânio, ou a família do urânio 235, urânio 238, ou a família do actínio também que existe, certo? Beleza, gente? Você pega, na verdade, aqui a massa, tá, gente? Eu falei o número atômico, mas é a massa, certo? Por que eu divido por 4? Justamente porque o alfa, que é uma partícula alfa, quando você emite uma partícula alfa, você acaba perdendo 4 de massa. Então, sucessivamente, você perder 4 de massa é como se você estivesse dividindo por 4, né? E aí, quando você divide a massa aqui do urânio por 4, que é 238, eu vou dividir para vocês, dividido por 4, dá 59,5. Ou seja, não é uma divisão exata, certo? Vai sobrar 2 no resto. Então, a gente comprova que é a família do urânio aqui. Então, você pega a massa, divide por 4 e vê se é da família do urânio, se é da família do tório ou do actínio, certo? Qualquer um desses aqui, se você pegar a massa de qualquer um desses elementos aqui e dividir por 4, você vai ter resto sempre 2, certo? E agora a gente vai falar das reações, né? As reações nucleares, tanto a fissão quanto a fusão. Primeiro, para vocês falarem de fissão e de fusão, você tem que entender qual é a interação que acontece dentro do núcleo, né? Na natureza, existem 4 tipos de interações principais, certo? A força eletromagnética, que a gente já vê na física, certo? Em eletromagnetismo, força eletromagnética. A outra força também que a gente vê na física é a força gravitacional. Eu estou falando aqui dos tipos de forças fundamentais, né? As outras são derivadas dessa, certo? Por exemplo, a força elétrica é derivada da força eletromagnética, a força magnética é derivada da força eletromagnética. Então, aqui são as forças fundamentais, as principais, certo? E dentro do núcleo, né, existem 2 tipos de força muito importantes, que é a força nuclear fraca e a força nuclear forte. O que seria a força nuclear fraca? A força nuclear fraca seria a relação, a interação entre prótons e nêutrons que existe dentro do núcleo, certo? É diferente de força elétrica que existe entre o núcleo, entre os átomos de próton do núcleo e a eletrosfera, né? Ou seja, uma carga positiva interagindo com a carga negativa. A força nuclear fraca é justamente uma relação entre nêutrons e prótons, tá? A força nuclear forte é diferente. É quando você tem uma interação dentro do átomo de próton. Porque a gente viu na última aula, a gente quebrou um castelinho lá de Dalton, né? Que Dalton dizia que a menor partícula possível era o átomo. Só que a gente não reconhece mais essa ideia, né? O átomo ele é constituído de prótons, de nêutrons e de elétrons, que também são outras partículas. Só que hoje, mais recentemente, a gente descobriu que os prótons eles são constituídos por partículas ainda menores, né? Por exemplo, o deutério, né? O partículas up, partículas down. Então, essas partículas que vão constituir o próton. E a interação entre essas partículas muito, muito, muito pequenas, bem elementares mesmo, é que a gente chama de força nuclear forte. Porque é uma força de uma magnitude muito grande. Por que a magnitude delas é grande? É porque é uma força com a distância muito baixa, porque um átomo de próton ele é muito pequeno, então você tem partículas confinadas dentro de um próton que é muito pequeno, e esse próton ali, por ser pequeno, ele permite a realização dessas interações muito fortes. É um pouco parecido com aquela força elétrica. Lembra que força elétrica entre duas partículas com carga
É K vezes carga 1, carga 2 sobre D ao quadrado. Então, se você tem uma menor distância entre essas duas partículas, você vai ter uma maior força. Então, veja, eles estão aqui confinados numa partícula de próton. Se eles estão confinados numa partícula de próton, a distância é muito baixa e, consequentemente, você vai ter uma força muito forte. É chamada de força nuclear forte. Certo? Então, aqui você tem um núcleo, certo? Com nêutrons e prótons. E a configuração de um nêutron e a configuração de um próton. Certo? Aqui eu tenho os tipos de partículas que vão construir esse nêutron e esses prótons. Certo? E essas partículas a gente chama de quarks. Beleza? Por exemplo, o próton, ele é constituído por uma partícula up, que é essa daqui, ou seja, por um quark up, e por um quark down, juntamente com um, que é outro tipo de partículazinha também que existe, que é o próprio up aqui, certo? Duas partículas up e uma down. Ah, João, o que é up, o que é down? Assim, não é do nosso escopo, a gente descobriu basicamente a constituição delas, o que são elas, certo? Para vocês, basta que são partículas elementares que formam prótons, certo? E importante vocês saibam dela a carga. Um up tem 2/3 de carga, ou seja, ele tem 2/3 positivos de uma carga de um elétron positivo, vamos dizer assim, certo? E aí você tem dois desses quarks aqui no próton e um down, beleza? E aqui a constituição do elétron, certo? Quando você tem 2 downs e um up, beleza? É só a título de informação, saber a constituição. Não precisa saber o que é cada um desse aqui. Up, sharp, não importa. Isso aqui não vai cair no Enem. O que vai cair, que pode cair, na verdade, é justamente essa origem da força, da fissão nuclear, a origem da fusão nuclear. E a origem é justamente essa força nuclear forte que a gente comentou, que é justamente derivada dessas partículas elementares que existem no próton e que existem no nêutron, certo? Vamos para a primeira reação nuclear, que é a fissão. A fissão ela é muito importante porque foi a que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, certo? Aquelas bombas lá, Fat Man e Little Boy, da Segunda Guerra Mundial, elas eram construídas basicamente de fissão nuclear. Por que a fissão nuclear, né? A ideia. A fissão é sempre uma quebra. Então, basicamente, é quando você tem um átomo, esse núcleo desse átomo, ele vai ser colidido com um nêutron externamente. Esse nêutron vai bater no núcleo do átomo. Quando bater, vai gerar uma estabilidade muito grande. E essa estabilidade é tão grande que rompe aquelas forças nucleares fortes. E ao romper as forças nucleares fortes e fracas, vai ocorrer a separação desse núcleo. Então, esse núcleo se separa, gerando dois novos átomos. Dois novos átomos diferentes, de dois elementos químicos diferentes, sempre. João Vitor, o urânio aqui tem 92 de número atômico. Quando eu colidir um nêutron nele, ele vai dividir esse 92 por 2? Não, gente. Certo? Não é assim que ocorre. Não é uma divisão exata por 2. Não é a metade que vai ficar para cada, não. É porque, geralmente, a gente vai originar aqui dois átomos diferentes. Certo? Dois elementos químicos diferentes a partir dessa reação de fissão. E o mais importante da fissão não é nem os átomos que são gerados. Esses caras aqui, os nêutrons. Porque quando você rompe um núcleo atômico, esse núcleo atômico ele libera nêutrons. E quando ele libera nêutrons, esses nêutrons aqui vão estar dispostos para colidir com outros átomos, com outros núcleos de átomos. Então, a característica da fissão é que ela é uma reação em cadeia, justamente pelo fato de liberar nêutrons e esses nêutrons acabarem colidindo com o que estão ao redor. Aí acaba colidindo com o que estão ao redor, vira uma enorme reação em cadeia, tipo fofoca no interior, que vai espalhando de pessoa para pessoa. E aí, essa reação ela tem uma magnitude muito grande. Então, um exemplo aqui bem claro. O urânio se rompe, libera 3 nêutrons, e esses nêutrons aqui, eles podem colidir com os átomos e quebrar ou não. Vai depender da energia gerada, da força da colisão, mas a maioria vai quebrar o átomo e vai gerar uma reação em cadeia muito forte, muito forte. Veja que na terceira reação eu já gerei aqui 5 nêutrons.
5 nêutrons capazes de colidir com outros átomos, com outros núcleos de átomo, certo? E, além disso, é importante destacar que a fissão é a que ocorre basicamente na produção de energia hoje, certo? A produção de energia a partir da energia nuclear é baseada nessa reação. Então, você vai ter aqui um reator. Esse reator, você vai ter um material radioativo, um material que vai ser responsável pela fissão, geralmente urânio enriquecido, certo? Aí vai ocorrer a fissão, é uma fissão muito controlada, porque eles vão estar imersos aqui em água pesada. O que é água pesada? Ao invés de eu ter hidrogênio na água, eu vou ter deutério, que é como se fosse um hidrogênio com um nêutron a mais, certo? É mais pesado esse hidrogênio. A gente chama ele de deutério. Aí essa água com deutério, ela é muito mais pesada, é muito mais densa. Então, eles controlam a reação a partir dessa água pesada, dessa água com deutério, né? Porque senão a reação ia ser indefinidamente e ia explodir tudo ali, né? Então eles precisam ter o controle da reação. Porque isso aqui é uma bomba, gente. É uma bomba atômica, como se fosse uma bomba. Só que ela não caracteriza a explosão propriamente dita, justamente porque tem esse controle. Controle pela água pesada e controle por isso aqui, ó, pelas barras de grafita, certo? Quando as barras de grafita, que são essas aqui em verde, elas estão imersas entre as barras de urânio, que são enriquecidas aqui com urânio, que realmente vão reagir e vão colidir, quando elas abaixam aqui, eles impedem a reação. Então, eles controlam a reação a partir disso. Quando eles colocam a barra, eles impedem, os nêutrons não vão colidir com outros átomos de urânio e a reação para. Agora, quando eles levantam aqui essas barras de grafite, a reação começa a prosseguir. Então, eles têm um controle da reação a partir do levantamento ou do abaixamento dessas barras de grafite, certo? Aí a reação ocorre e libera muita energia mesmo, tá? E essa energia, ela vai aquecer uma água, né? Essa água que está aqui, que não é a mesma água que eu estava falando para vocês, que é a água do deutério, certo? A água do deutério, ela estaria aqui dentro dessa reação aqui, certo? E aí essa água é aquecida muito fortemente, porque a energia liberada é muito grande, e aí libera vapor. O vapor de água vem, passa por esses canais aqui, né? E vão girar uma turbina. Essa turbina, quando gira, gera energia elétrica, certo? Então, a França, por exemplo, utiliza muita energia nuclear, porque eles não têm muitos rios. Então, se ele não tem muitos rios, ele não tem possibilidade de fazer, por exemplo, usinas hidrelétricas, entendeu? Eles não conseguem, por exemplo, eles não queimam carvão também, porque é um material não renovável. Então, eles preferem a questão aqui da usina nuclear. Mas eles já estão desativando porque tem muitas implicações, você já viu lá em geografia, né? Principalmente o lixo radioativo, né? Onde é que você vai estocar essa água aqui com o deutério, que é cheia de partícula radioativa, né? Então, tem que ter um trabalho muito seguro, muito minucioso para você controlar essa reação, né? E aí coloquei essas três imagens aqui para vocês compararem a energia de cada um desses três elementos, né? Por exemplo, você tem uma barra aqui de urânio que libera muita energia. Essa barra aqui, ó, esse negocinho pequeno, libera mais energia do que esse e do que esse, certo? Veja que são um negocinho pequenininho desse, consegue liberar mais energia do que um barril de petróleo e do que uma grande quantidade de carvão mineral, por exemplo. Aqui agora a gente tem a fusão, né? A fusão é um outro tipo de reação. É quando você tem dois átomos, esses dois átomos vão reagir entre si, eles vão colidir, e quando eles colidem os seus núcleos, eles geram um novo átomo atômico, como se fosse uma fusão mesmo, que dá seu nome, e essa fusão acaba liberando muita energia. Existe usina nuclear de fusão? Não. É muito difícil você controlar essa reação aqui, certo? A fusão, gente, ela ocorre principalmente no Sol. O Sol ele é composto basicamente de hidrogênio, certo? E esse hidrogênio aqui, ele reage com outro hidrogênio e produz hélio, né? E quando ele produz o hélio, ele acaba liberando um fóton, que é essa partícula V aqui.
e esse fóton é justamente a energia luminosa que a gente vê, certo? Então é muito complicado aqui você controlar essa reação, essa fusão nuclear, certo? Porque libera muita energia, coisa de muita energia mesmo, certo? E além disso, não é uma reação em cadeia propriamente dita. Não é reação que você vai ter vários nêutrons reagindo com outros átomos, certo? Aqui você tem os próprios hidrogênios reagindo com outros hidrogênios, hélio reagindo entre si. Então, os próprios átomos, eles começam a reagir entre si. Entende? Por isso que é a fusão nuclear. Além disso, ela é difícil de controlar porque ela só ocorre em alta temperatura. Então, para isso aqui acontecer, você tem que superar as 10.000 graus Celsius. E é muito complicado você ter uma indústria hoje que gere 10.000 graus Celsius, né? Porque o objetivo nosso para gerar energia não é aquecer a água, né, aquecer a água. Quando a água aquece, vira vapor e começa a girar essa turbina. Mas se para uma reação ocorrer, eu primeiro tenho que ter uma alta temperatura, não vai fazer sentido. Né? Não vai fazer sentido você primeiro aumentar a temperatura para depois gerar a reação e daí gerar energia. Não, eu quero fazer o contrário. Quero ter uma reação química. Essa reação química produz muita energia, capaz de aumentar a temperatura e capaz de gerar energia elétrica. Ponto. Agora, você inverter a ordem não vai fazer sentido, né? Não é muito proveitoso. Aí eu queria comentar com vocês aqui o acidente que teve lá em Chernobyl, né? O acidente de Chernobyl. Eles estavam fazendo lá na verdade, uma rotina, né? Averiguando os aparelhos para ver se estava tudo certo. E teve um desses aparelhos que eles, por falhas na segurança própria mesmo, na biossegurança do local, uma desatenção humana muito grande, um dos reatores ficou ligado, né? Aí um desses reatores ficou ligado e a reação não foi controlada, a reação de fissão não foi controlada, e aí essa fissão gerou um aumento de energia muito grande, que aqueceu a água que estava imersa ali, e quando essa água aqueceu, ela foi aquecendo cada vez mais as paredes que estavam ao redor, e foi um acúmulo de energia grande que provocou uma explosão no teto. E o pior foi isso, porque essa explosão no teto é que permitiu que a radiação saísse. Então, toda essa área ao redor aqui, coisa de quilômetros e quilômetros de raio, ficou imersa em radiação, né? Ficou com ar radioativo. Então, é perigoso para as pessoas que estavam morando ali ao redor. Outro exemplo aqui, não é carnaval nem nada, mas eu botei para ilustrar, foi em Goiânia, né? Um acidente que teve em Goiânia, porque tinha lá uma antiga casa, um antigo local de radiologia, certo? E esse local de radiologia estava desativado e tinha uma máquina lá de tomografia, né? Que tinha um material radioativo. Aí teve uns catadores de lixo que entraram nesse local e ao entrar no local, eles pegaram esse material radioativo. E era um material que quando você abria ele brilhava, era um material azul brilhante. E aí as pessoas ficavam assim, exuberantes, tá ligado? Ficavam admirando esse material azul. Só que aquele material azul era muito perigoso para a saúde deles. E aí, muita gente acabou adquirindo câncer, adquirindo várias doenças, né? Principalmente doenças gênicas, né? Que afetavam o DNA e que geravam muitos radicais livres no corpo. Então, foi um desastre que afetou muita gente mesmo, né? Porque esse material azul, esse pozinho azul, ficou espalhando. Várias crianças ficavam pegando ele, ficavam brincando, achando que era qualquer outra coisa, algum brinquedo, alguma outra coisa. E aí foi um desastre terrível, né? E para a gente acabar encerrando aqui a nossa aula, a aplicação que existe da radioatividade hoje em dia, né? Por exemplo, a tomografia computadorizada, né? A ressonância magnética, perdão. A ressonância magnética é esse grande aparelho aqui que utiliza da radiação, né? Porque o que acontece? O nosso corpo, ele é constituído basicamente de água, constituído de gordura, né? Constituído de ossos e tal, né? E esses caras, ele tem átomos, né? Principalmente átomo de hidrogênio. E o átomo de hidrogênio, ele tá aqui numa disposição aleatória, né? Que a gente chama de spin, né? O spin nada mais é do que giro, né? Os átomos aqui, os elétrons ficam girando, né?
girando ao redor do próprio eixo. E aí existe essa máquina que ela orienta um campo magnético ao redor dela. Quando esse campo magnético ele é orientado, os átomos e os elétrons constituintes do corpo, eles ficam numa disposição única. Eles ficam somente numa direção. E aí essa única direção permite a visualização da imagem que a gente vê no computador, certo? Porque a gente consegue observar com nitidez o que é gordura, o que é constituído por mais hidrogênio do que o que é construído por menos hidrogênio, entende? Justamente por essa disposição aqui mais ordenada dos elétrons constituintes do hidrogênio, certo? Aqui na verdade, uma tomografia que o pessoal faz injetando, por exemplo, glicose no corpo ou injetando outros materiais radioativos, mas que não fazem mal a ponto de prejudicar a pessoa. Então o cara vai lá, toma uma solução injetada na veia, uma solução de algum desse paciente, né? E essa solução ela é feita de isótopos que emitem algumas partículas, alguma radiação, né? Mas é uma radiação que não é perigosa, certo? E aí essa partícula radioativa emitida, ela acaba atingindo um aparelho, o aparelho da tomografia, certo? E ele atinge com diferentes frequências e com diferente energia. E a diferença de energia com que é atingido esse aparelho é que vai permitir a distinguir aqui as cores da imagem, né? A tomografia aqui de cérebro, certo? A galera gosta de utilizar muito glicose, né? Porque quando você coloca a glicose, um radioisótopo de glicose no corpo, essa glicose ela vai ser utilizada pelo metabolismo das células, certo? E aí quando você tem uma célula cancerígena, por exemplo, uma célula cancerígena é aquela que utiliza o metabolismo de glicose é muito alto. Ela consome muita glicose. E aí quando você vai ver lá na imagem, você vê isso aqui, ó, por exemplo. Você vê um consumo de glicose muito grande localizado nessa área. Então, é provavelmente que tem um tumor ali, que esteja um câncer ali. Justamente pelo fato de ter um consumo de glicose maior e que a placa conseguiu detectar pelo fato de você ter injetado uma solução de glicose radioisótopa, certo? Pronto, gente. A nossa aula de hoje era basicamente isso. Aula bem de leves, tá? Para a gente comentar principalmente aplicações e um pouco da ideia da fissão e da fusão nuclear, certo? Alguma dúvida, gente? Me digam aí. Estão vivos? Espero que sim. A aula foi bem de boas, né, velho? Não foi nada assim complicado comparado às anteriores, né? Foi de boa, né, Alexa? Pronto. Já vou parar a gravação aqui para não ficar muito grande.